Na nossa conversa anterior, nós explicamos o significado de gaslighting, que é uma das modalidades da violência psicológica que nós encontramos hoje tipificado no artigo 147b do Código Penal. É um tipo penal novo, né, que foi inserido no Código Penal em 2021, né, pela Lei 14.188, que prevê da seguinte forma: artigo 147b, causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. A pena prevista para esse crime é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Isso se a conduta desse abusador não constituir um crime mais grave, né? As mulheres trans também podem ser vítimas, assim como as travestis, tá? Porque essa aqui é uma questão de gênero, embora esteja aqui no Código Penal, é uma questão de gênero, tá? Então, quando o legislador estabeleceu causar dano emocional à mulher, ele quer dizer o quê? O gênero feminino, tá? Então, qualquer mulher trans ou travesti que esteja sendo vítima desse tipo de conduta pode denunciar na delegacia para que seja realizada a investigação e o amelhamento de provas, né, para levar esse gaslighter para a justiça, né? Agora, com relação à questão de saber se quem denuncia a violência psicológica nos moldes do artigo 147b está mentindo, né? Ou como identificar que o denunciado está manipulando a justiça, não é muito simples a prova desse crime. Por quê? Porque o artigo 147, ele exige o quê? Que a prova do dano emocional à vítima, tá? E aí, de que maneira, né? Então, por um laudo médico, um laudo psicológico, sim. Mas também, de que maneira que se pode trazer provas para os autos? Por meio de prova testemunhal, por meio de mensagens que foram trocadas entre vítima e o autor do crime. Enfim, não basta somente a palavra da vítima, né? Porque fica ali a palavra da vítima contra a palavra do autor do delito, né? E no caso da dúvida, nós temos um princípio geral de direito que estabelece que, no caso de dúvida, o juiz deve decidir em favor de quem? Em favor do réu, tá? Então, na verdade, como é um crime que não é muito fácil de ser provado, quando se consegue provas, né? Então, se tem a certeza, né, do acontecimento, nem que se tem a certeza de que a vítima não está mentindo e se também não é possível que o autor do crime possa manipular a justiça de qualquer forma, né? A vítima conseguindo provar qualquer um desses comportamentos do seu agressor em relação a ela e conseguindo provar por meio de um laudo o prejuízo à saúde psicológica dela, ou seja, o dano emocional que o autor causou, pronto, nós estamos diante, né, da materialidade do crime. Então, não tem como fugir, né, como o autor fugir dessa denúncia, né? Agora, com relação ao cumprimento da pena, na verdade, assim, ele é um crime que ele não é afiançável, tá?
ele é inafiançável. Se for autuado em flagrante, não é possível que o delegado de polícia estabeleça, né, valor da fiança para que ele possa responder à investigação em liberdade, mas o juiz, ele pode, na audiência de custódia, que acontece, né, logo após o flagrante, o juiz pode colocar esse acusado em liberdade, analisando todas aquelas situações, circunstâncias, se ele não tem outras passagens policiais, se ele não é reincidente específico, o juiz pode considerar e, mediante o estabelecimento de algumas obrigações que ele precisa cumprir, ele pode responder o crime em liberdade. Isso durante a tramitação do processo, né? Investigação e depois processo, né? Agora, suponhamos que ele seja condenado à pena privativa de liberdade de reclusão de 6 meses até 2 anos e também à pena de multa. Apesar de ser uma pena de reclusão, a quantidade do tempo, né, não permite que ele cumpra essa pena recluso. Portanto, ele vai cumprir essa pena em liberdade, mediante algumas restrições de direitos, tá? Porém, se ele for um reincidente específico nesse delito, é provável que o juiz, então, vá, pelo menos durante algum tempo, exigir que ele cumpra a pena recluso.